pastora Deusa. A pastora Deusa está cheia, né? E o pastor Cícero está só assim, ó. Glória a Deus. Só na retaguarda, né, pastor Cícero? Glória a Deus. Quando um está cheio, o outro pode estar, né, na retaguarda. Às vezes é os dois que estarão cheios. Glória a Deus. Mas eu vou aproveitar esse... Boa noite a todos, amém, amados? Em nome de Jesus. Eu já tinha dado boa noite? Não, né? Boa noite. Pega na mão do seu irmão que está do seu lado, que é a sua esposa ou o seu marido, né? E diga boa noite, que a graça e a paz do Senhor estejam em seu coração, em nome de Jesus. Vocês já se falaram hoje? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, voltando aqui, queridos, nós temos hoje uma palavra de Deus no nosso coração, aproveitando esse gancho aqui da pastora Deus e do pastor Cícero, que são um casal abençoado, um casal restaurado, transformado, com uma família abençoada, pela presença de Deus. Eles foram transformados por Deus. Então a pastora Deus está cheia do Espírito Santo, e é justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite, para que tenhamos um casamento crescente e agradável na presença de Deus, o marido e mulher vivendo de maneira agradável na presença de Deus, tá? Quando Deus criou Eva, ou formou Eva, Ele levou Eva até Adão, e Adão ele olhou e disse: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher. Então, esta sim, essa expressão, esta sim, de Adão para Eva, nos lembra e nos faz entender o quê? Que ele gostou do que ele viu, ele se agradou do que estava na frente dele. Então, assim, nós sabemos que antes disso, foi Deus que viu a necessidade de Adão, que estava sozinho, e Deus percebeu a necessidade dele. Adão tinha intimidade com Deus, todos os dias Adão estava com Deus. Deus percebeu a necessidade de Adão e Deus supriu a necessidade de Adão. Deus então, ele forma Eva, leva Eva até Adão. Adão gosta do que ele vê. E ali, naturalmente, nós percebemos que existe um princípio no casamento. Para que o casamento vá bem, você precisa gostar do que está acontecendo no teu relacionamento, de um para com o outro. Quem gosta de comer comida ruim? Alguém gosta de comer comida ruim? Se a comida está salgada demais, você acha bom aquela comida? Se o café está amargo demais, se bem que tem uma turma aí hoje, né, que é o café sem açúcar, mas para ele não é mais amargo, porque o paladar já acostumou, não é verdade? Mas um café fraco demais ou doce demais não é agradável. Um ambiente desorganizado, fedorento, um ambiente bagunçado, um ambiente pesado, você não vai gostar de estar lá, ou se tem que voltar para lá, quando lembra de voltar para aquele ambiente, você não vai se agradar em retornar para aquele ambiente. Assim também é o nosso casamento, porque o nosso casamento, ele é um lugar também, e esse lugar tem que ser agradável. Como é bom estar em um lugar limpo, cheiroso, arrumado, agradável, falando de clima, é muito bom. Você tanto vai querer estar naquele lugar, quando, você sai daquele lugar e quando lembra de voltar, você vai desejar chegar logo àquele momento, para que você esteja naquele lugar. Ou seja, um lugar agradável. Então, o nosso casamento, ele precisa ser agradável. Adão, ele se agradou do que ele viu, que foi Eva. Aí aqui, nasce uma pergunta aqui para todos nós, reflitamos em nome de Jesus. O casamento é feito de um homem e de uma mulher,
Então, cadê os homens aqui? Digam aleluia. As mulheres digam aleluia. Aleluia. Então, maridos e esposas, homens e mulheres. Nós, maridos, primeiramente, temos sido agradáveis à nossa mulher, às nossas esposas. As nossas esposas, quando estão na rua trabalhando, ou quando estão na rua fazendo outra coisa, e se lembram que vão voltar para casa e encontrar você, marido, ou nos encontrar, maridos, as nossas esposas desejam nos encontrar de novo. Elas desejam entrar em casa, elas desejam olhar para nós, elas desejam nos abraçar, elas desejam estar do nosso lado. Quando estamos assentados em um ambiente assim, ou em outro ambiente fora da igreja, e nos aproximamos, nós homens, e nós tocamos a nossa mulher, tipo, para dar um abraço, ou para, sei lá, fazer algum gesto de carinho, qual é a reação da sua esposa? Ela é alguém que se achega para você, ou é alguém que... Eu já vi muito isso. Às vezes temos ambientes formais, como cultos, como um culto como esse, como formaturas em uma escola, como ambientes onde o marido está ali e tal, com a esposa, e ali o marido, ele está até, digamos assim, ele está tranquilo, ele está alegre, e ele quer fazer uma graça, né? E naturalmente ele vai querer abraçar assim a esposa, e a esposa, eu já vi a esposa fazendo assim, ó, às vezes até batendo na mão do marido, zangada. Aconteceu alguma coisa, eles não estão se entendendo, o marido fez alguma coisa que a esposa não gostou, então tipo, ela não está gostando, aquele gesto de carinho do homem que é válido, ok, não é agradável para ela, deveria ser agradável, deveria ser algo poderoso, um gesto de carinho, mas não foi bem recebido, porque ela não está se agradando daquilo, e vice-versa, as esposas, os seus maridos, quando estão na rua, e você está em casa, ou os dois estão trabalhando, e aí você, marido, lembra de voltar para casa, lembra que vai reencontrar sua esposa, você deseja chegar logo àquele momento? Você fica em paz ao saber que vai chegar em casa e tua esposa vai estar lá, ou que vocês vão encontrar-se em algum outro lugar? Esposas, os seus maridos, eles se agradam, eles desejam reencontrar-se com vocês? Os maridos, eles vão se agradar? Essa é a pergunta para as esposas. Como está a nossa intimidade? E quando eu falo de intimidade, eu não falo apenas na intimidade física, sexual, mas eu falo geral. Repito, nós não vamos gostar de estar em ambientes desagradáveis. Ou nós estaremos ali por obrigação, mas logo pensando em sair dali, ou nós precisamos dar um jeito para tornar o ambiente agradável. Por exemplo, eu estou vivendo uma fase, nós estamos vivendo uma fase na nossa vida, eu e a pastora Keliane, em relação à nossa casa. A nossa casa, que ficou, nós construímos a nossa casa, um milagre, uma bênção de Deus, né? E ela ficou melhor do que nós imaginávamos. Ela ficou muito agradável, a nossa casa, muito, 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 muito agradável, não é só porque é nossa não é só porque é minha, eu falando aqui, nesse momento, não, ficou agradabilíssima. Então, quando eu estou lá, eu desejo ficar mais tempo lá, e quando eu estou aqui, eu penso logo em chegar lá, porque está muito agradável, está bonita, está cheirosa, está limpa, está arrumada, está nova, está renovada, pastor Deus, está novinha, né? Então, locais, ambientes, lugares agradáveis, eles vão atrair
eles vão atrair. Locais, ambientes, lugares desagradáveis, eles vão repulsar quem está ali. A pessoa que entra num ambiente desagradável, ela vai querer sair logo dali. Entenda o nosso casamento, entendamos nós como um lugar. Esse lugar, ele está agradável, ele é agradável ou não. Porém, o casamento é feito de marido e de mulher. A responsabilidade é de ambos, de tornar o ambiente agradável, de tornar o casamento agradável. E aqui é onde entra uma história que eu vou ler na íntegra aqui, nós vamos ler, de um relacionamento, de um casamento que é de Isaac e de Rebeca. Quem aqui já leu a história de Isaac e de Rebeca? Quem já leu? Levanta a mão bem alto. Quem já leu? Quem já leu? Então os outros não leram, vão ler agora, vão conhecer agora, né? Essa história. Isaac, ele era filho de Abraão. E Isaac dá a entender na leitura que Isaac ele não era tão novo, porque Isaac Abraão já estava bem velho, já estava ali quase para morrer, Sara já tinha morrido, né? Mas Isaac não tinha casado ainda. E Abraão, no final da sua vida, ele não vê o seu filho casado e ele se preocupa. Ele se preocupa com aquilo, com o casamento do filho dele. E aí vai entrar a história aqui que a gente vai ler agora e nós vamos aprender aqui algo poderoso, ok? Abra sua Bíblia aí em Gênesis, glória a Deus. Gênesis 24, ok? Gênesis 24, glória a Deus. Isaac e Rebeca. E aqui nós vamos ver, e eu posso afirmar assim, a base para um casamento agradável. A base para um casamento agradável. Quem quer ter um casamento agradável? Mais uma vez, quem quer ter um casamento agradável? Aleluia. Deseje isso, querido. Não sei se o seu já é, né? Não sei se você quer melhorar mais ainda, mas eu te digo, Deus tem mais para o teu casamento. Se já está, pode ficar melhor. Se já está agradável, pode melhorar. Se não está tão agradável assim, Deus, ele pode transformar todas as coisas. E eu te digo uma coisa, antes de ler, presta atenção. Se renda e se entregue aos conselhos de Deus, aos princípios de Deus. Deus quer que tenhamos um casamento agradável. Por que Deus quer que tenhamos um casamento agradável? Deus quer que tenhamos um casamento agradável porque você, marido, que não se interessa tanto se você é assim, com a paz no teu casamento, você não vai ter paz em lugar nenhum. Por mais duro que você seja, por mais rico que você seja, por mais famoso que você seja, por que eu estou falando isso? Por mais duro, por mais rico, por mais famoso? Porque tem alguns maridos ou esposas que se acham muito fortes. Para ela que fique para aí, eu vou viver minha vida, mas não separa, porém, tem esse tipo de comportamento. Aí ele sai de casa, se arruma, vai trabalhar pensando que ali ele vai conseguir carregar todo aquele peso sem sentir nada. Mas, meu amigo, não existe isso. Pode ser o mais rico, mais poderoso, mais famoso. Se não tem paz dentro de casa, tu não vai ter paz em lugar nenhum. Até porque tu vai ter que voltar para casa, no final do dia, ou então na hora do almoço. E quando chegar lá, se não tiver paz, você não vai gostar. Então, nós precisamos desejar ter paz dentro de casa, no nosso casamento, porém não depende só de um, tem que ser os dois. Mas se você é a parte
que está andando na linha de maneira correta, e você percebe nitidamente isso, e o teu cônjuge ainda não percebeu isso, e se você está lutando pela paz, não desista. Continua, continua e continua. Ok? Nós vamos fazer aqui a leitura agora e vamos aprender aqui algo poderoso, ok? Então, eu vou ler sem parar, tá? E você vai acompanhando aí em nome de Jesus. É todo o capítulo 24. Então, o texto vai dizer assim, ó. O título é Isaac e Rebeca. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Ele disse ao servo mais antigo da sua casa, que administrava todos os seus bens: ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para Isaque, o meu filho. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e que me prometeu sob juramento que daria esta terra à minha descendência, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Aquilo que o seu senhor lhe tinha de melhor, e partiu para Arã Narim, indo em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia êxito e ser bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do poço desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos, que seja a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, apareceu Rebeca. Antes que ele terminasse de orar, apareceu Rebeca, que trazia no ombro um cântaro. Rebeca era filha de Betuel, filha de Milca, que era mulher de Naor, irmão de Abraão. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações sexuais com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. O servo correu ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Bebe, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e lhe serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os teus camelos até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para discernir se o Senhor tinha ou não feito a sua missão ser bem-sucedida. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem uma argola de ouro de uma beca para o nariz. Exato, perfeito. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem uma argola de ouro de uma beca para o nariz e 2 pulseiras de ouro de 10 siclos. Então perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa do seu pai para passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca teve com Naor. Ela lhe respondeu. Depois acrescentou: temos bastante palha e forragem, bem como lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor,
o Deus do meu senhor Abraão, que não deixou de mostrar bondade e fidelidade ao meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para a casa da sua mãe e contou-lhes tudo o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu correndo ao encontro do homem que estava junto à fonte, pois tinha visto a argola no nariz e as pulseiras no braço da sua irmã, e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse: venha, bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim o homem dirigiu-se à casa, e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos, e água ao homem e aos que estavam com ele para lavar os seus pés. Quando lhe trouxeram comida, o servo disse: não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Labão então disse, Labão era irmão de Rebeca, né? Labão era interesseiro, mas eu disse que não ia parar, né? Porque dá vontade de contar a história nos detalhes, mas beleza. Labão disse: fale. Então ele disse: sou servo de Abraão. O Senhor abençoou muito meu senhor, e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e camelas, e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice lhe deu um filho, a quem o meu senhor deu tudo quanto possui. O meu senhor me fez jurar, dizendo: você não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá à família do meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para o meu filho. Então perguntei ao meu senhor: e se a mulher não quiser vir comigo? Ele respondeu: o Senhor, diante de quem tenho vivido, enviará o seu anjo com você e fará a sua missão ser bem-sucedida, para que você traga para o meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família do meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre desse juramento a mim. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, concede que a missão na qual estou seja bem-sucedida. Aqui estou em pé diante desta fonte. Se uma moça vier tirar água e eu lhe disser: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro, e ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. Eu nem havia terminado de orar no meu coração, quando surgiu Rebeca, com o cântaro sobre o ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou água, e eu lhe disse: por favor, dê-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse: bebe, também darei água aos teus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também aos camelos. Eu lhe perguntei: de quem você é filha? Ela me respondeu: sou filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei-lhe a argola no nariz e as pulseiras nos braços, e curvei-me em adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. Agora, digam-me se mostrarão lealdade e fidelidade ao meu senhor. Digam-me. Caso contrário, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Vocês entenderam toda a história, né? Amém? Então, ele contou tudo e disse: e aí, o que vocês têm para dizer para mim? Eu posso levar ela? Porque para mim é ela, é o que o servo está dizendo. Deus confirmou que é ela, mas eu preciso do aval de vocês, ok? E aí, vamos lá, 50. Labão, no caso, irmão de Rebeca, e Betuel, né, que era o pai dela. Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor. Eles creram na hora, né? Eles creram na hora, tanto o pai de Rebeca como o irmão dela. Isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer, nem a favor e nem contra. Aqui eu não vou continuar aqui não, eu vou parar logo aqui para explicar um negócio. Já a gente continua, presta atenção. O que eu quero dizer para você, marido, e para você, esposa, para nós casados, é que um casamento agradável
é que um casamento com paz e cheio de paz, ele vai depender totalmente da presença de Deus na vida de vocês. Se vocês não aguentam mais viver em um casamento sem paz, em um casamento que não está agradável, talvez você diga, nunca foi agradável, pastor. Se você não aguenta mais isso, corram, não é corra, é corram os dois para a presença do Senhor. Porque eu te garanto, se Deus se manifestar na vida dos dois, você não tem mais o que dizer um contra o outro. Igual Betuel e Labão disseram. Betuel era o pai de Rebeca, Labão era o irmão de Rebeca. Eles nunca tinham visto esse homem aqui, que é o servo de Abraão, o nome dele é Eleazar. Eles nunca tinham visto Eleazar. Eleazar era para eles um estranho. Mas como tanto Abraão era um homem de Deus, e ele disse, olha, Eleazar, se você for e ela não quiser vir, você estará livre do juramento, mas o meu Senhor enviará um anjo. Olha só como que começou o casamento de Rebeca e de Isaac. Começou debaixo de oração. Abraão disse, olha, o meu Senhor vai mandar o anjo dele à tua frente, e vai fazer, vai dar certo, creia. Porém, ele falou para ele também, se não acontecer isso, meu irmão, fica tranquilo, você está livre do juramento, mas vá. Tanto Abraão era homem de Deus, como também Eleazar, o servo de Abraão, era homem de Deus. Por quê? Porque Abraão não disse para ele fazer isso aqui. Abraão não disse, olha, quando tu chegar lá, tu faz uma oração assim, assim, e aí tu faz desse jeito, e aí dá certo. Não, Abraão não disse isso para ele, não. Ele, porque era um homem que tinha intimidade com Deus, Eleazar, esse homem, esse servo aqui, ele que fez esse voto com Deus. Senhor, se quando eu chegar lá na fonte, a moça para quem eu pedi água me der de beber e também der de beber para os meus camelos, vai ser essa moça. Aí, ó, Deus trabalha assim, ó. O que ele disse? Antes que eu terminasse de orar, apareceu Rebeca. Antes de eu terminar de orar, apareceu Rebeca. Aí ela foi lá, encheu o cântaro dela, ia saindo, ele pediu água. Ela gentilmente deu água para ele, e ele não pediu para dar água para os camelos dele. Ele não pediu, ela que disse, não, meu senhor, bebe água aqui, fica tranquilo, eu vou dar água também para os teus camelos. Diga assim, isso que é uma mulher. Só os homens, isso que é uma... Não, vou... não vai dar briga. Camelo diz que é 200 litros de água, um camelo para matar a sede, né? 10 camelos, 2.000 litros de água, uma caixa d'água de 2.000 litros. Então o que acontece? Ela serviu ele e serviu os seus camelos. Então, ele naturalmente, ele entendeu que era ela. Ele entendeu que era ela. E ali, quando ele contou isso para ela, ela saiu correndo. Ela saiu correndo para a casa dos pais dela. Mas ela já tinha oferecido para ele a casa e tudo mais, mas ela foi na frente correndo. Ela ficou surpresa. Aí, quando ele chega diante dos seus pais e diante do seu irmão, da sua família, aí Eleazar conta. Ele conta, ó, deixa eu explicar para vocês. Aí ele conta. Quando ele conta toda a história, em detalhes, aí Betuel, o pai dela, e Labão, o irmão dela, rapaz, pode levar. Depois disso aí, meu irmão, depois desse poder de Deus, é poder de Deus, meu irmão. O que nós vamos dizer? É porque assim, gente, quando Jesus vem, quando ele vem, como diz a canção, quando ele vem, não há nada a dizer, só a fazer. Só a fazer. Olha, é sério, quando Deus se manifesta, não tem mais nada para dizer, só a fazer. É por isso que um casal, na presença de Deus, vai atrair a presença de Deus. Quando Deus vem, não tem que ficar falando um para o outro, desentendendo aqui, desentendendo ali. Faça, viva, vá viver em paz, irmão, só isso. Posso ouvir um amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus.
Então, mais uma vez aqui, ó, olha que poderoso. 50. Labão, aliás, o 49 e o 50, olha só. O 49 é Eleazar. Agora, digam-me se mostrarão lealdade e fidelidade ao meu senhor. Digam-me, caso contrário, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Agora vamos continuar. 51. Aqui está Rebeca. Leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Como disse o Senhor, presta atenção, eu estou pregando aqui nessa noite, que se você não aguenta mais, viver em um casamento desagradável, viver sem paz no casamento, busquem os dois a presença de Deus, porque Deus quer que você viva em paz, Deus quer que você viva em um casamento agradável, Deus quer, não importa o tempo que já tenha, não importa o que está acontecendo. Aqui, ó, como disse o Senhor, aqui está Rebeca, leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu Senhor, como disse o Senhor. No Senhor aqui não é Eleazar, o Senhor é Deus. Como disse o Senhor, eu te digo, como diz o Senhor, acontecerá na tua vida, no teu casamento, se assim você crê. Abraão creu que o anjo iria na frente dele. Eleazar creu que também ia dar certo. E agora Betuel e Labão estão crendo. Quando nós cremos, acontece. Coloca a mão no coração e diga: quando eu creio, acontece. Acontece. Continuando. 52. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Esse homem aqui, Eleazar, dá uma pregação na vida desse homem aqui. O homem de Deus, esse aqui. Tudo dele era, oh Deus, mas o Senhor é poderoso. Oh Deus, o Senhor é magnífico. Oh Deus, como o Senhor é poderoso. Esse homem aqui, Eleazar, vou te dizer, Amém. Então, 52. Quando o servo de Abraão, 52. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: deixe-me voltar ao meu senhor. O irmão e a mãe de Rebeca, porém, responderam: deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Era natural, né? Não, rapaz, deixa pelo menos 10 dias aqui a nossa irmã conosco, Ele, porém, Eleazar, disse: não me detenham, não, por favor, Amém? Glória a Deus. Não me detenham. O Senhor fez a minha missão ser bem sucedida. Envie-me de volta e voltarei ao meu Senhor. Ou seja, ele estava apressado, 57. Disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Então eles queriam que ela passasse mais 10 dias, Era justo, era ou não era, gente? Eleazar chegou num dia, já estava querendo voltar no outro dia e levar a Rebeca. Tanto o irmão dela e tal como a mãe: não, rapaz, deixa a nossa irmã pelo menos 10 dias, fica 10 dias aqui conosco, depois tu vai. Ele: não, eu tenho que ir hoje. Aí ele disse: então deixa eu perguntar para ela se ela vai querer ir. Olha só. Então, aliás, 58. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Só as mulheres. Qual foi a resposta dela? Ela disse na lata: eu quero. Ela disse na lata: eu quero. Por quê, gente? É mais uma vez o que eu disse. Porque quando Deus se manifesta, quando Deus faz, não há nada mais a dizer, só a fazer. Então Rebeca também entendeu isso. Aí: não, eu tenho que ir, eu vou. Não porque Deus estava mandando, mas porque ela queria também. Sim, eu quero ir. Eu quero ir. Versículo 59. Então despediram Rebeca, a sua irmã, com a sua ama,
com o servo de Abraão e com os que o acompanhavam. Abençoaram Rebeca, dizendo-lhe que você, nossa irmã, se torne mãe de muitos milhares e que a sua descendência conquiste a cidade dos seus inimigos. Então Rebeca e as suas servas se aprontaram, montaram nos camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. Eu queria que você aplaudisse a Deus. Aplauda a Deus. Por quê? Olha só. E assim o servo partiu levando Rebeca. Eleazar saiu da terra do pai dele e foi buscar Rebeca. Ele tinha essa missão, buscar uma esposa. E ele foi bem sucedido. Ele foi buscar e levou. Ele levou. Assim aconteceu. Como Abraão disse, aconteceu. 62. Isaac tinha ido de Beer-Lahai. Aliás, tinha vindo. Isaac tinha vindo de Beer-Lahai, pois habitava no Neguebe. Certa tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Aqui tudo indica também, assim como Abraão era homem de Deus, Eleazar, o seu servo, era homem de Deus, Rebeca era uma mulher de Deus, Isaac também era uma mulher de Deus, ou era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus, porque ele saiu para o campo para meditar, para orar, para estar com Deus. E quando ele saiu para meditar, quando ele saiu, que era costume dele, para orar, quando ele saiu para encontrar-se com Deus, quando ele saiu para buscar a Deus, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu. Certa tarde, 63, certa tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos. Imagina essa cena. Ele olhou, Rebeca olhou, os dois se olharam de longe. O encontro romântico e poderoso. Isso aqui é poderoso, gente. A história de Isaac e Rebeca é curta, mas é poderoso o negócio. Ele olhou de longe e viu, ela também, 64, Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela logo desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Aqui tem um ensinamento, aqui é para todas as mulheres, todos nós, mas principalmente para a mulher. As solteiras, hoje só tem casadas aqui, mas olha só, quando ela viu Isaac, ela se cobriu. O que isso fala com você? Mulheres de Deus, elas não se mostram, elas se guardam, elas têm discrição. Fica aí esse parêntese aí para a nossa reflexão. Homem também, Então, ela se cobriu com o véu. 66. Depois, o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Ou seja, Eleazar chegou, eles chegaram, desembarcaram tudo e tal. E Eleazar contou para ele tudo o que tinha acontecido e como tinha acontecido. Certo? 67. Isaac levou Rebeca para a tenda de Sara, a sua mãe. Aqui é um resumo, que é um resumo. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, e tornou-a sua mulher e a amou. Assim, Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Aplauda o Senhor, mais uma vez. Então, nós vemos nessa história que tudo foi feito debaixo de oração. Tudo foi feito debaixo de temor. Tudo foi feito debaixo de direção. Tudo foi feito à base de fé. E deu certo. E aqui nós estamos falando da união de um homem com uma mulher, nós estamos falando de casamento. E é tão tal que depois também, rapidinho aí, pula aí para o capítulo 25. Capítulo 25, 19 até o 21. Olha só. Aqui Abraão, no caso, já tinha morrido. Abraão, ok? O pai de Isaac. Aí o 19. Este é o registro dos descendentes de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Ele tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. 40 anos, está aqui, a idade dele. Tinha 40 anos ele. Ele tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão também arameu. Aí, olha o 21, que eu quero destacar, 21. Isaac
orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. Quem orou por ela? Isaac era o que dela? Marido, homem de oração. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, a sua mulher, o que aconteceu? Engravidou. Aplauda mais uma vez ao nosso Deus. Então, queridos, nós precisamos entender e tornar o que nós entendemos prática na nossa vida, para que possamos usufruir daquilo que Deus quer e daquilo que Deus tem para nós. O nosso assunto hoje é casamento. O nosso assunto hoje é relacionamento marido e mulher. Nenhum de nós quer viver em um lugar desagradável, com alguém desagradável. Então, que cada um de nós possamos imaginar, pensar, refletir o que é que eu posso fazer da minha parte para tornar o meu casamento agradável. Cada um tem que fazer isso, essa reflexão. E a resposta eu te dou, o que você tem que fazer? Torne-se íntimo de Deus. Busque a presença de Deus. E isso que eu falo é muito simples, é você parar no teu dia e ter intimidade com Deus. Separe um tempo do seu dia. O melhor é um horário específico. Mas se você não consegue, que você possa se esforçar para ter um tempo com Deus todos os dias. Todos os dias. Você, marido, sozinho, você, esposa, sozinha. Primeiramente eu falo disso. Intimidade com Deus. Um homem íntimo de Deus, uma mulher íntima de Deus, os dois íntimos de Deus, o casamento deles será um lugar agradável. Eles dois não vão querer sair dali. Eles dois não vão querer sair dali, da presença um do outro. Porém, isso é um desafio. Porque o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Mas a responsabilidade é de cada um. Corra hoje para a presença do Senhor. Corra hoje para a presença do Senhor, querido. Em nome de Jesus. E torne o seu casamento agradável. Torne o seu casamento agradável. Eu poderia falar de outras coisas, no que diz respeito à individualidade de cada um. Eu poderia falar para o homem, para os dois, por exemplo, né? Se torne alguém agradável. Eu poderia listar aqui em cima da hora algumas coisas. Como se tornar agradável? Como se tornar agradável? Se torne alguém organizado. Se torne alguém limpo e cheiroso, arrumado. Provedor, alguém que sempre tem o que oferecer para ajudar o outro. E no nosso caso em questão, relacionamento marido e mulher, você, marido, o que você tem para ajudar a tua esposa? O que você, mulher, tem para ajudar o teu marido? O que você, marido, provê para a tua esposa? O que você, esposa, provê para o teu marido? Torne-se alguém alegre, deixe de ser rancoroso. Torne-se alguém educado, deixe de ser mal educado. Eu não estou falando para um ou para outro, estou falando para todos. Ninguém gosta de estar perto de alguém que anda triste, que anda zangado, que anda mal-humorado, que só reclama, que só murmura. Ninguém gosta de andar perto de alguém e estar com alguém fedorento, desarrumado. Às vezes a pessoa é até bonita, tem a feição bonita e tudo mais, mas não se arruma, não escova o dente direito, não se perfuma, só banha uma vez por dia e é 5 minutos o banho.
bagunçado ou bagunçada, a casa é desarrumada, a casa fede. Ó, gente, tudo isso que eu falei em desordem gera um ambiente que você não vai querer estar lá. Os dois não vão querer estar. E eu não falo só da casa, eu falo do casamento, esse lugar. Dê a sua vida para ter paz no teu casamento. Dê a tua vida. Essa expressão, dê a tua vida, é esforce-se e tenha como o mais importante na tua vida o teu casamento. Porque a paz no casamento é a fonte para as outras pazes, se é que está certo. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? A paz no casamento é a mãe das outras pazes. A alegria do teu casamento é a mãe das outras alegrias. Que adianta? Está alegre lá no teu trabalho, vendeu muito, ganhou muito dinheiro, mas em casa não tem alegria, em casa não tem paz. Comprou um Corolla zerado, mas quando chega em casa, tua esposa, quer saber de carro. Ah, o carro é meu, o carro é meu. Ô, meu querido, em nome de Jesus, ó, e Deus quer isso. Deus quer que tenhamos paz, Deus quer que sejamos agradáveis um ao outro, Deus quer que o nosso casamento seja um lugar agradável. Deixará, pois, o homem, seu pai e a sua mãe, e unirá-se à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Uma só carne. Quem recebe a palavra, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Renovo para nós, em nome de Jesus, ok? Vamos colocar de pé nesta hora, glória a Deus, aleluia. Mês passado,